Estamos começando o 50º episódio do Utilitacast. Que nome difícil é esse? 50 episódios a gente já fez até hoje. Estou muito feliz de estar aqui hoje entrevistando duas embaixadoras da Utilitar, que eu vou explicar já já para você, se você ainda não sabe, o que é ser uma embaixadora da Utilitar. O Utilitacast existe para a gente divulgar negócios, para a gente conectar os entrevistados, para a gente falar sobre o que acontece aqui na nossa região, contar a história dos empreendedores. E nessa trajetória aí de tantos episódios, a gente já trouxe muitos profissionais aqui legais, que têm histórias incríveis, que acrescentam na vida da gente. Eu, como entrevistadora, também aprendo muito com os meus entrevistados, isso é muito legal. Então, espero que você curta esse episódio, aprenda, se inspire. E no final de tudo, vai lá no Daniela Andrade Comunicação e fala comigo se você gostou. Se você quer também contar a tua história aqui, me chama também lá no Daniela Andrade Comunicação. Utilitar é uma empresa que existe há 30 anos, foi 23 anos uma revista impressa, há 18 anos é o portal utilitaronline.com.br e hoje a gente está aqui no estúdio do grupo RM Negócios, que é nosso patrocinador, que apoia esse projeto, dentre outras marcas que também apoiam, que depois eu vou falar. Fica com a gente. Hoje eu tô aqui com duas doutoras. Ih, caramba, eu nunca entrevistei duas doutoras juntas. Eu tô com duas doutoras, doutora Gisele e doutora Salete, ambas clientes, né, da Utilitar, ambas embaixadoras da nossa marca. Nossa marca aí completando 30 anos e a gente está produzindo 15 eventos. E nesses 15 eventos, em cada evento a gente tem uma embaixadora, tem uma empresa, tem uma profissional que tem super destaque e que vai estar com a gente até o final dessa campanha. Então, assim, quero já aproveitar para agradecer a vocês por terem topado esse desafio e entrado nesse projeto. Para a gente é muito importante ter mulheres poderosas, fortes, donas de si, que têm suas histórias e têm uma profissão, né? Não estou dizendo que vocês têm muito tempo, mas que estão na profissão há muito tempo, que são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Eu não poderia escolher pessoas que fossem tão interessantes e tivessem histórias tão legais como vocês. E que bom que vocês também escolheram a Utilitar para estarem com a gente nesse momento, tá? Então, fico muito feliz, sempre fico emocionada de ter as embaixadoras aqui. Então, de cara, agradecer a vocês, tá, meninas? É um Eu que prazer. agradeço, é um prazer. Eu que agradeço, Dani, o convite. Como eu sempre falo, assim, ser embaixadora é muito mais do que o simples título, né? É de Sim, representar a empresa. Eu não aceitaria se eu não acreditasse, não utilitar e não reconhecesse seu trabalho, que é maravilhoso, em levar a história das pessoas, né, para outras pessoas, para inspirar outras pessoas. é verdade. E eu fico muito honrada de ter sido escolhida, né? Silvinha intermediou Não isso, pelo né, tempo, amiga? nem pelo tempo, mas pela expertise, né? Do meu trabalho, né? E é lógico pela dedicação, assim, a gente ama o que faz, mas é um prazer estar aqui. Obrigada pelas palavras. Tá? Ah, doutora Gisele, ela é ginecologista, especialista em medicina, da longevidade, que é o que a gente está Isso usando no é momento. integrativa É da integrativa, longevidade, né? da longevidade, e ela vai trazer aqui muitos assuntos, né, interessantes, a gente vai conversar, que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da mulher moderna, fazem parte da mulher 40 a mais também, principalmente, né? Sim, principalmente. Tenho certeza que a gente vai aprender muito porque são muitas curiosidades que a gente tem, né? E eu até estava conversando com a entrevistada anterior hoje, e é muito bom quando a gente entrevista alguém que a gente também tem curiosidade de saber. É um programa, né? É um programa com o objetivo de divulgar, mas é muito bom quando a gente tem curiosidade sobre o outro, né? Quem a gente está entrevistando. Eu tenho um mentor que falava assim, né? É, não negue ao mundo a sua mensagem, né? Todo mundo tem uma mensagem para levar. Né? A minha Verdade. mensagem é a minha experiência, e o que eu tenho de experiência de vida e o que eu posso levar de mensagem para as mulheres, porque é um tabu, né? Tem muitos tabus acerca do cuidado da mulher, do cuidado Sim. íntimo da mulher. Então, a gente poder estar levando isso, seja através de um podcast, uma palestra, de um livro, enfim, isso para mim é muito importante, mais do que
a divulgação em Sim. si e audiência e qualquer Ser coisa médica, né? é levar a minha mensagem, né? Desmistificar também tantos Desmistificar, assuntos, levar né? a mensagem correta, sabe? Para tirar esses tantos tabus que a gente tem até hoje. É Que a verdade. gente vive numa sociedade ainda que parece que está avançada, mas tem muita coisa para avançar ainda É em verdade. relação à saúde da mulher. Vamos desmistificar também sobre a saúde bucal. Temos aqui a doutora Salete Cabral, que é dentista e ela é especialista em odontologia do sono, que é um assunto super novo para mim, né? Não sei se eu estava muito atrasada, mas obviamente sabia que existia um estudo sobre isso, sobre ronco, sobre a pessoa não dormir bem, sobre dormir de boca aberta, sobre perceber que o sono não foi reparador, mas eu não tinha, até te conhecer, ouvido esse termo. Né? Sim. Então, eu acho que, como a Gisele falou, é muito sobre divulgar o que você faz e desmistificar e também educar as pessoas nesse sentido, né? Isso. Falar sobre um assunto que faz parte da vida da gente tão intimamente que a gente nem sabe que é um assunto que tem solução, que tá sendo estudado cada vez mais, né? Isso. Né? A odontologia do sono, ela está ganhando força agora, realmente. A gente trabalhava muito empiricamente e daqui a poucos anos que a gente começou a ter um contexto para levar o paciente realmente com visão do que ele precisa, porque estava sendo banalizado o ronco, por exemplo, agora a gente consegue diagnosticar o porquê daquele ronco, a necessidade que ele tem através da tecnologia, né? A tecnologia veio, nós temos tecnologia, a doutora Gisele até estava falando que ela também conhece, é uma tecnologia nacional e que veio para resolver um problema Exatamente. gravíssimo que nós tínhamos aqui de sono. E aí agora a gente consegue diagnosticar e tratar facilmente. E me diz uma coisa: todo mundo que ronca tem que fazer uma consulta? Sim, deveria. Roncou, vai para consulta. Deveria, Não é sim. normal roncar. Não é Não. normal, é comum, mas não é normal. Foi banalizado, até virou chacota, né? Total. Brincadeiras e Nossa, tudo, então eu preciso ir lá, hein? mas Quer dizer, pode esconder problema de E, saúde, né? E dormir é uma necessidade fisiológica. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue render durante o dia, né? e só para completar, né, como médica da longevidade saudável, né, que a gente prega, o sono sozinho, saiu um estudo ano passado, nos Estados Unidos, mostrando que o sono sozinho ele é mais importante para a longevidade saudável do que a dieta e a alimentação. O sono é mais importante do que a dieta e a alimentação. Eu fiquei chocada com isso, com esse resultado. A O odontologia sono era muito reparador. separada, né, sim. do resto do corpo. Hoje em dia a gente vê que tudo começa pela boca, a saúde começa pela boca. Por incrível que pareça, o sono pode ser tratado por um dentista. Muita gente não acredita nisso. Como que o dentista vai tratar o sono? Existe uma especialidade médica para isso? Tem o médico do sono também, Aham, mas ele trata de outra forma, sim. né? Os casos mais graves, só o médico do sono consegue tratar com aparelhos maiores e tal. Mas por isso que o exame é muito interessante, que a gente vê o grau de apneia, de necessidade que o paciente tem, para indicar, encaminhar para o médico ou não, e ver o nosso limite também de trabalho. Como é o nome desse exame? É o Biologix, é uma polissonografia do tipo 4 que a pessoa faz em casa mesmo. É portátil, Portátil. simples, fácil. O paciente leva para casa, faz o exame e nós, como centro credenciado, né, do Biologix, a gente recebe no dia seguinte o laudo Então a gente vai numa completo. consulta, aí Isso. você Leva o leva. aparelho, o paciente leva o aparelho para casa, baixa o aplicativo, e aí no dia seguinte a gente libera, né, esse exame na Uhum. plataforma do Biologix, e no dia seguinte temos o resultado da polissonografia. Laudado pelo médico do sono. Isso, laudado pelo médico do sono,
as apneias, a Isso. frequência cardíaca, a oxigenação do paciente, o ronco durante o Arritmias, sono. possíveis arritmias cardíacas que É podem super acontecer. interessante esse exame, É um simples exame. e fácil. É, E você também tem esse aparelho? eu também, eu trabalho. Mas para tratar a mesma. A longevidade, Por né? causa da longevidade. Como o sono é um dos pilares, né, do autocuidado e o mais importante do que a dieta, do que o exercício, é, eu preciso saber. Como eu trato de obesidade também, né, que tem a ver com Total. Sim, longevidade, né? Então, E a com sono obesidade e também. com o ronco, também. então eu trabalho para os pacientes obesos e para os pacientes da menopausa, né? Na verdade, para todos, mas principalmente para esses, né? Que são pacientes que costumam ter ronco, costumam roncar, eu uso o Biologix, que é esse aparelho portátil também. Também sou credenciada para poder me ajudar no auxílio do tratamento do paciente. Nossa, Entendeu? muito legal, né? Ver essa Uhum. interseção nessa Essa medicina entre a integração. odontologia, né? E de que forma cada especialidade trata do mesmo problema. Sim, E é a tecnologia ajudando isso de uma forma absurda, né? Porque com você vê, certeza. antigamente não tinha isso. Você tinha que fazer um exame, você tinha que ficar numa clínica, Tinha que Sim, dormir. dormir numa por clínica, isso que muita né? gente não fazia o Ignorava, exame. né? Por causa da dificuldade de ter que dormir fora, era caro o exame, era chato também, né? E até Você hoje, os dormir pacientes falam fora. assim, nossa, é só isso, né? É Mas só fazer isso, assim, é né? só isso. Vai Se ver isso você, né, tudo. aí diz que o seu marido ronca, né? Porque você não quer dizer que você ronca, procura a doutora Salete, procura a doutora Gisele, que tem solução, hein, gente? Porque a gente sempre fala, não, não sei o que eu ronco, não, meu marido. Não sei o que eu ronco, não, é minha esposa. Olha, você ronca também, hein? É verdade. Hum, E não adianta eu cuidar de outras coisas e se eu não cuidar do sono. sim. Né? O sono é um pilar muito Vamos importante da falar de saúde. menopausa, Vamos, porque tem adoro. muito a ver com sono. Adoro. Porque a gente acaba dormindo menos, acaba acordando milhões de vezes durante a noite, Sim. e aí eu tô falando em causa própria, sente muitos calores e etc Hum. e tal. Quando que a mulher percebe que ela pode estar na pré-menopausa e deve procurar ajuda? Tem os sintomas? Importantíssima a sua pergunta. Antes se associava às alterações menstruais, né? A paciente, tá, eu não fiquei sem menstruar esse mês, já estou com tantos anos, já passei dos 40, 45, não menstruei, fiquei um mês. Né? Não, não é relacionado à menstruação. A paciente pode estar menstruando. Se ela tem sintomas, fogachos, o sono ruim, diminuição da libido, fadiga extrema, né? Parte cognitiva, tem um sintoma muito importante que a gente chama de brain fog em inglês, que são as névoas mentais. Você está falando, de repente, pum, já esquece completamente o que está Daquele falando, daquele branco. branco. Esse é um sintoma importantíssimo da menopausa. E se a paciente tem todos esses sintomas, ela pode menstruar, está menstruando normalmente, e a gente vai procurar, a gente vai achar alterações hormonais nela, e que justificam o tratamento. Então, percebeu esses sintomas, já procura o Procura. ginecologista e pede ajuda. E aí existe uma comprovação de que você está na pré-menopausa através de exames clínicos? Existe só as dosagens hormonais. Na verdade, a gente tem hormônio é complexo a gente explicar hormônio em relação às dosagens, porque a gente costuma dividir os valores às vezes vão de 200 a 900. Então, o que que é normal? 200 ou 900, né? Que é É uma uma diferença. diferença muito grande, né? Então, o que que a gente faz? A gente divide em quartis. Dentro da medicina da longevidade, eu sou subespecializada em hormonologia, que é diferente de endocrinologia. É a parte hormonal vista pela medicina da longevidade. Um olhar diferente. E a gente divide quatro quartis, quatro partes. Então, se você tiver nos dois quartis inferiores e tiver sintomas, você é considerado que está com um déficit de hormônio. Mesmo os hormônios são dentro dos valores de referência. Porque valores de referência são valores de referência. Eles não são Não é valores de exato, né? diagnóstico nem valores exatos, né? Então, você pode ter os valores ali. A gente viveu a vida inteira no quartil superior, lá em cima,
Quando chegou no segundo, do primeiro para o segundo, começou a ter os sintomas. E aí o que é por que é importante? Não só pela qualidade de vida, mas também pelo prognóstico. Porque a gente tratar a mulher mais cedo, a gente diminui a chance dela ter Alzheimer, a gente diminui a chance dela ter uma doença cardiovascular, morrer por infarto, por exemplo. A gente melhora o sono delas, melhora a qualidade de vida, melhora a libido, o relacionamento com o marido, que às vezes isso acontece com 40 anos. 40 anos, né? Nossa, eu tenho conhecido cada vez mais Exatamente. pessoas que dizem que estão na pré-menopausa com 40 anos. Exatamente. E assim, isso não era muito comum. Eu não sei se não era Não era comum porque as diagnosticado. pessoas não eram diagnosticadas ou também não As assumiam, pessoas porque existe um tabu, né? não era diagnosticado, né, É, Daniela? Porque assim, Seria o isso é muito estresse da vida novo. moderna? Não, isso é novo. Esse tipo a gente diagnóstico, né? chegou a porque a medicina da longevidade no Brasil, principalmente, ela é nova. E cada dia surgem estudos novos. Todo ano a gente tem estudos novos. Por exemplo, um estudo que mostrou ano retrasado que a testosterona protege contra o câncer de mama. Então, e vários outros estudos que a gente tem que a gente não- que são estudos que começar, porque o estudo para ele ter um valor científico, ele tem que ter de 5 a 10 anos. Tem que ter tempo. Então, demora para a gente ter realmente aquilo comprovado, Uhum. né? E as pessoas sentiam, achavam assim, eu estou ficando mais velha, né? Passei dos 40, estou mais cansada, né? Estou sobrecarregada, estou dormindo pior, porque eu estou estressada. Então, na verdade, era um subdiagnóstico. Eu falo por experiência, porque são 26 anos fazendo a mesma coisa e eu não diagnosticava essas pacientes, Olha, você vê. né? Porque eu não sabia. Então, Porque a algo gente recente é mesmo, né? muito Eu recente. achei que era muito por conta do tabu de dizer que está na menopausa, né? Não, não É, nessa idade. porque muitas mulheres tinham essa coisa, né? Ah, nossa, tá numa fase ruim, tá na menopausa. Não, Ela pode ser uma fase boa, né? Por que não? a Tudo depende, né? menopausa É mais pode uma ser a fase, melhor fase, não pode ser a melhor fase da né? mulher, onde a gente está na Sendo melhor. tratada, né? Se você for tratada Aham. e estiver organizada, você tem mais expertise no que você faz, então você se destaca. O que você for fazer, você tem experiência de vida, né? Sim. Então, o que você resolver mudar de profissão aos 50, essa pessoa ela tem condições de se destacar só pelo fato dela ter mais experiência de vida do Com que as certeza. outras. Né? Então, tem gente que muda de profissão. E se você ainda faz a mesma profissão há 40, 30 anos, Melhor ainda, né? melhor ainda. Né? Então, eu falo que é um outro capítulo da nossa história, que pode ser melhor do que os anteriores. E Com você certeza. percebe alguma relação assim muito marcante nas suas pacientes quando elas procuram em relação à menopausa sobre o sono, sobre ronco, Sim, sobre o sono? sim. Elas relatam isso? Relato a qualidade do sono baixa, né? Normal. E exatamente o que a gente estava falando. O cansaço foi banalizado, o ronco foi banalizado. A pessoa não vê o que tem por trás disso. Há pouco tempo a gente está diagnosticando bem também. A biologia A tem gente muito. levava muito para o lado resolução pontual, né? Dos dentes desgastados, porque a boca tem um mapa. Ela mostra ali o estresse, o bruxismo, a Eu ia falar erosão, sobre o bruxismo. tudo levava a gente a crer que era só o estresse que causava aquilo. E enquanto que existe o bruxismo, secundário à apneia do sono. Essa correlação é muito recente. De a pessoa é um dos motivos do corpo dizendo, ó, tem alguma coisa errada, tá faltando ar aqui. E aí tem o Então, movimento involuntário da o bruxismo ele mandíbula. pode estar associado tanto à apneia Sim, quanto a estresse. sim, sim. Tem Coisas diferentes, coisas né? diferentes. Tem o bruxismo primário, que é pelo estresse, que é todo mundo diz, ah, eu tô estressado, tô rangendo os dentes, tô apertando. E tem o secundário vindo da apneia, que é o corpo tentando se defender, tentando sobreviver durante a noite. Então, acordar cansado não é normal. E após a menopausa, a mulher ela ela perde massa muscular muito rápido, né? A gente tem uma perda inicial aí de 10% no primeiro ano, depois mais de 1% ao ano.
de massa muscular esquelética. E a gente enfraquece também a musculatura da laringe. Então, isso também é uma causa de ronco, por queda da base da língua. Eu não sabia nem que tinha muita relação entre o que vocês fazem. Estou descobrindo aqui hoje. Muito Estamos legal, né? descobrindo, né? E isso é muito interessante, né? Sim. Porque, primeiro, vocês são profissionais que estão na mesma região, né? Na Barra da Tijuca, e podem trocar sobre isso, e podem, né? Com certeza. Dividir e opinar uma no diagnóstico, inclusive, né? E até indicar, né? Sim. Paciente uma para outra. Com porque a gente certeza vê eu que já trabalha vou, junto. Né? Muito interessante. Já estou aqui pensando no que eu vou perguntar para ela depois, contatos e tudo. Vai pensando aí que eu vou botar você para perguntar para ela hoje, aqui ao vivo. Deixa eu te falar mais sobre bruxismo. Muitas pessoas, né, de fato, acham que tem a ver com a questão do estresse, da tensão. E eu já vi casos de pessoas que começam a ranger os dentes durante o dia também, Sim. não só dormindo. Isso. Você percebe isso quando um paciente vai ao seu consultório para tratar uma cárie, ou para tratar um siso, ou para fazer qualquer outra coisa, Sim. e você percebe os sinais disso de uma forma bem clara, ou precisa de ter um exame específico? Sim, nós percebemos vários sinais na boca, né? Com os desgastes, o tipo de desgaste, posicionamento. Até a língua fala pra gente se ele está realmente fazendo bruxismo, porque ela fica marcada. Então, a gente tem uma análise clínica bem definida, só que também fazemos uma placa de diagnóstico, que o paciente leva essa placa para casa e nessa placa vem um histórico. Ele fica 7 dias com essa placa, dormindo com essa placa, e no final de 7 dias ele traz com fotos diariamente dessa placa. E aí a gente consegue ler um mapa inteiro ali das 7 noites que ele dormiu com essa placa. O tipo de bruxismo, a frequência, se tem refluxo, se não tem. Então, tudo isso ela é um exame novo que dá todo um mapa desse problema que ele está passando à noite. E qual é o tratamento para o bruxismo? Tem vários tipos de placa, né? E a gente, de acordo com esse exame inicial, a gente determina se é uma placa simples, lisa, que é a tradicional que todo mundo conhece, né, para bruxismo, ou se é uma placa que precisa avançar a mandíbula para reposicionar a língua. Então, tem várias placas que são definidas de acordo com o diagnóstico. Sim. É bem interessante, que é um diagnóstico simples, uma placa leve que ele usa durante 7 dias e dá todo esse panorama para gente, junto com o Biologix. Muito legal. Esse Biologix é maravilhoso. Ele é E maravilhoso impressionante como a tecnologia invadiu, né, a Invadiu todas as odontologia, áreas. assim, de uma forma absurda, porque a gente sabe que a odontologia tem toda uma tecnologia que a gente já espera chegar no consultório, tem todos aqueles, né, apetrechos de tal e tal, mas tem muitos exames, tem muitas coisas que vão além, né? Tem o laser também, a laser terapia, que trabalha exatamente no que a doutora Gisele falou, nessa flacidez da musculatura. O laser estimula uma regeneração dessa musculatura. A minha pergunta. Tem que fazer outra. Eu que vou fazer pergunta para você agora. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre menopausa, né? E aí tá totalmente ligada à reposição hormonal, que é uma forma de ajudar a pessoa a passar por esse processo, não é isso? Sim. E a reposição hormonal, de certa forma, também está muito ligada ao mito de que isso pode contribuir para a pessoa ter câncer de mama ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os estudos, até sobre o mito mesmo, né? Sim. Como desmistificar isso. Vamos lá. Eu vou ser breve, como você me pediu. Mas eu vou começar de uma forma que vai parecer que eu não vou ser breve. Há 24 anos atrás, surgiu um estudo chamado WHI, onde eles chegaram à conclusão de que o câncer de mama aumentava o risco, a reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama e doenças cardiovasculares. Só que esse estudo foi um estudo mal feito, um estudo feito com pacientes que já estavam a sobrepeso, já tinham doenças pré-existentes. Foi feito com um hormônio oral de origem equina, que a gente não usa. Então, assim, é um estudo completo, cheio de vieses, cheio de erros.
Só que ele foi pro Fantástico, né? Ele foi aceito pela Sociedade de Medicina, pela FDA, né? Ninguém falou nada. E graças a Deus, antes tarde do que nunca, em novembro do ano passado, o presidente da FDA, que é a Federação é como se fosse a Anvisa do Sim. Brasil, ele veio a público se retratar, dizendo que o estudo da WHI foi um dos maiores erros da medicina da humanidade, Nossa. porque ele cerceou centenas e milhares de mulheres a ter um envelhecimento com qualidade. Tá? Porque ficava com A medo, falta né? do hormônio aumenta em 35% a chance de Alzheimer e doenças neurodegenerativas, tá? Como demência senil, como doença de Parkinson. Aumenta em mais de 50% a chance de infarto. Aumenta em mais de 50% a chance de osteoporose e fraturas de fêmur. Né? Faz com que a paciente fique sarcopênica, perca massa muscular. E a massa muscular hoje é diretamente relacionada à saúde. Né? Então, e tem aí milhares de outras vertentes. Então, quem tem que fazer reposição hormonal? Toda mulher que não tenha tido câncer de mama e não vejo outra contraindicação a princípio, porque até para pacientes com trombose, o implante já foi liberado, que era outra causa também, outra coisa que a gente não fazia. Muito se comentava Então, sobre isso. porque as vantagens em relação à qualidade de vida e longevidade saudável, é porque as pessoas estão vivendo mais, só que elas querem viver mais com qualidade, né? Sim. Eu quero viver bem, mas quero viver com qualidade. Então, os benefícios suplantam riscos que são mínimos. Então, a gente hoje, risco de mama esquece, tá? Esquece, não aumenta risco de mama. Isso é um mito que foi desmistificado, só que quando saiu o estudo, saiu na televisão abertamente. Quando ele se retratou, ficou uma coisa velada. Ele se retratou, o presidente da Sociedade Americana de Menopausa se retratou, e isso não apareceu na televisão. Mesma proporção. Na mesma proporção. Tá? Muito interessante. Então já tem a retratação pública feita por 2 diretores de grandes instituições né? dos Estados Unidos. Muito interessante. Interessante. Salete, me diga, você tem uma pergunta boa para fazer para ela sobre esses assuntos? Alguma curiosidade? Porque estamos aqui todas Né? quase na mesma geração, nessa mesa. Na mesma geração. Eu faria essa pergunta que você fez, porque sempre tive essa dúvida, né? dúvida. Se fala muito sobre a estética íntima agora. Sim. Qual a real necessidade? Então, a estética íntima, o nome certo é estética íntima regenerativa funcional. Só que é um nome enorme, né? Ninguém vai gravar isso. A associação chama ABGREF. Nossa. E aí, né? Piorou. Aí, então, assim, a intenção da estética, óbvio, existem coisas tipo clareamento, preenchimento, melhora de uma flacidez de um grande lábio, que mexem com a autoestima das mulheres. E eu falo assim, ninguém fica olhando a vulva de ninguém. Então, a gente mal conhece a da irmã ou da mãe. Então, só sabe quem tem, né? Então, é função do médico que faz estética íntima falar para aquela paciente, olha, é normal, isso aqui está dentro da normalidade. Ou, não, realmente tem uma alteração estética. Eu já pré-julguei paciente que chegou para mim e falou assim, eu não consigo ter relação porque a paciente linda, porque eu me separei e é muito feio. E aí eu falei, o paciente deve estar exagerando, porque esses pacientes que malham muito, às vezes tem um transtorno de autoimagem, né? Quando eu olhei, é o meu caso mais importante de resultado. Porque ela realmente tinha uma vulva com uma hipertrofia de lábios internos gigante, que assava, que prendia na roupa, que fazia volume,
que doía na relação, porque entrava, saía, inchava, que era esteticamente feio, né? A estética era um fator, mas aumentava o risco de infecções vaginais, infecções urinárias, Tem que ter muito preconceito, né? Quando se né? fala de Então, por isso que estética. eu não gosto do termo harmonização íntima, para não ficar atrelado a A você querer estética, né? fazer É. vulvas iguais. Existe um artista plástico inglês que fez o mural das vaginas. Ele pegou 400 mulheres de etnias e idades diferentes, pediu que elas moldassem as vaginas com um silicone, fez moldes de gesso e fez 4 grandes murais com vaginas, com vulvas, né? Não vaginas, né, gente? Vulva é a parte externa, né? Só que eles chamam de mural das vaginas. Quando são 400 vulvas, você não encontra uma vulva igual à outra. Porque a vulva é como se fosse uma impressão digital. Cada uma tem a sua. Não tem como O fazer ser humano é harmonização, lindo, Então, né? né? agora, eu não tenho como fazer harmonização, não é para deixar igual. Não tem como deixar igual. É para você, obviamente, melhorar a autoestima da paciente, mas você resolver muitas vezes problemas que são funcionais. Tem paciente que precisa afastar os lábios para ter uma penetração, porque se ela não fizer isso, ela fica toda assada e inchada. Você imagina olha o transtorno dessa mulher. Se ela é casada e há muitos anos só tem marido, já está acostumada a fazer isso, mas e se ela é solteira, nova, e quer conhecer um parceiro, e aí, peraí, desculpa, eu sou ginecologista, a gente fala mesmo, né? É, pode Peraí que eu falar. tenho que abrir aqui, tenho que segurar aqui. Tá, agora pode. Entendeu? Então, assim, isso para a autoestima da mulher. E tem um estudo da OMS falando que mulheres que têm, estão mais satisfeitas com a sua estética íntima. Aí fala da estética, tá? Com a sua estética íntima, elas são mulheres que têm menos depressão, menos ansiedade, além de, obviamente, ter uma vida sexual mais satisfatória. Tá? Isso tudo da OMS. Então, É porque a autoestima, né, impacta, né? então, a autoestima é importante. Eu já atendi pacientes que não tinham relação há 10 anos com o marido na luz, no claro, por conta de um escurecimento. Tinha escurecimento? Tinha, realmente tinha. Cada mulher encara de uma forma. Ela tinha indicação, né? Mas o que eu acho de tudo, o que é mais batido, porque eu sofro hate, tá? Eu tenho haters no meu Instagram. É sobre isso. É principalmente sobre a cirurgia íntima. Mas a cirurgia íntima é a coisa mais importante, porque ela só é feita quando ela tem uma alteração funcional, Não é só estético, não né? é só estética. Ela melhora a sensibilidade, por exemplo, do clitóris, quando a paciente tem muita pele em cima do clitóris, que seria um aumento do prepúcio do clitóris, que o clitóris ele tem uma pele em cima, que é o prepúcio do clitóris. Se for muita pele ali, dificulta a sensibilidade do clitóris. Então, você opera, diminui aquela pele, a paciente sente mais prazer na relação. Loucura, né? Interessante, né? São muitos detalhes. Muito Que mais. só quem é especialista que sabe, que né? sabe. Ou Eu quem falei, tem, só quem ou vê. quem tem Eu o falei, eu desafio, vejo né? perereca há 26 anos, todo dia, quase. 26, é. É mais de 26, né? Porque eu comecei a fazer estágio no terceiro ano, então é 29 anos que eu vejo perereca quase todo dia. Então eu falo assim, eu sei qual que tem alteração, qual que não tem alteração. Se não tiver, a gente não faz. Agora, se ela tiver realmente alteração, e muitas vezes é funcional, Da indicação. a gente faz, entendeu? Muito legal. Interessante. Agora você vai ter que pensar em outra pergunta para ela, porque aquela já foi. É. É hora de você É. perguntar. Eu queria saber a sua experiência com as mulheres na menopausa, se já existe uma procura dessas mulheres para você, em relação ao sono, né? E se os colegas estão indicando, né? Porque a gente sabe que existe tabu com a medicina integrativa, Sim. né? Que a gente somos médicos, a medicina integrativa tem vários estudos mostrando, comprovando, enfim, mesmo assim a gente tem tabu, algumas pessoas que são difíceis de você mudar lá as crenças limitantes. Então, assim, eu imagino que com
um dentista cuidando do ronco, do sono, deva ter também tabus, se você tem alguma dificuldade. Porque Sim. e já de antemão falando que de mim você não terá, que eu vou encaminhar as minhas pacientes para você. Conta a fofoca pra Ótimo. gente, vai. Sim, os colegas dentistas são um pouco, assim, receosos, né, de indicar para tratar o ronco. Mas a gente recebe mais indicação dos médicos. Que ótimo, Otorrino, por exemplo, quando excelente. não primeiro ele vê todo o processo, não tem nada, não é indicação cirúrgica, aí ele indica para o dentista. Excelente. O Legal. cardiologista, porque o ronco, quer dizer, a apneia, né, causa Arritmia. aumento da pressão, risco cardiológico aumenta muito. É. Então, os cardiologistas também têm indicado bastante. E a gente tem muita parceria com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, que trabalha com a parte da orofaringe, né? Que é muito importante. O posicionamento da língua, tem exercícios que a gente pode indicar também. E até endócrinos também, para emagrecimento, porque o emagrecimento favorece, né? Facilita muito. Então a gente indica para o endócrino para poder emagrecer, para ajudar no tratamento, e a gente recebe paciente deles também. É muito interessante essa E troca. gineco para menopausa. Ainda não recebi. Você será a Gisele, você primeira. será a primeira, Achei Divulgaremos. super interessante esse né? trabalho Não, porque com a eu longevidade. faço para as pacientes da menopausa por conta da longevidade saudável, porque elas aumentam o ronco. A gente sabe que aumenta. Aham, com Elas certeza. passam a roncar, não o ronco, passam a roncar. E esses, você falou que os colegas não indicam muito. Você acha que os colegas não indicam por não conhecer essa especialidade ou porque tem medo de, como você também é a dentista que faz odontologia integrativa também, Aham. a tradicional, digamos assim, É. eles têm medo do Não, paciente não ir é para isso. Eu você? acho que é falta de conhecimento mesmo Falta de na área, porque conhecimento. trata como bruxismo só. Ah, Entendeu? tá. Ainda não entrou, não evoluiu nessa parte do ronco e apneia, porque o tratamento da apneia pelo dentista é recente. Então, nem todo mundo chegou nessa evolução aí. Eu estou correndo atrás, né, da evolução, até porque já estou com 34 anos de trabalho. Então, Eita. isso quis evoluir aí junto com os pacientes estão mudando, né? Sim. Depois da pandemia, por exemplo, aumentou muito o índice de bruxismo e ronco, todo um contexto. Então, o paciente está mudando e eu estou mudando também, até porque A gente a tem que parte mudar. de reabilitação, os meus pacientes já fizeram. Então, eu quero ver o que eles precisam além disso. Você está buscando soluções para outros desafios que seus Outros pacientes têm. desafios, que eu Bom, vejo vamos eles falar da hipnose? passarem. Vamos, só um pouco? Ah, é? Ah, fala aí sobre a Tem hipnose. hipnose, adorei. Se eu soubesse, eu tinha Doutora feito Salete é pergunta. Ai, hipnoterapeuta. Isso, eu sou adorei. hipnoterapeuta. É, conta E um pouquinho porque eu, sobre isso. porque eu Estou recebo tão muitos curiosa. pacientes a minha vida inteira. Doutora, eu gosto muito da senhora, mas eu morro de medo de dentista. Então, esse medo, você também? E medo de dentista virou, assim, quase que unanimidade, né? E aí eu fui em busca de algo que pudesse trazer tranquilidade para esses pacientes. Eu acho que ele é dentista. E, Eu fico sudoreica na cadeira. pois Vai é, mudar, vai deixar. vai mudar. Porque a técnica de hipnose, o que que é hipnose? É foco e concentração. Então, eu coloco o paciente para relaxar com uma música e faço passo a passo de um relaxamento mesmo. No consultório, eu trabalho apenas até o relaxamento. O paciente relaxou, fica lá relaxado durante o período da consulta, e depois é só. Acabou a música, acabou, vamos. Aí o tempo passa mais rápido, Sim, né? Porque o procedimento fica mais tranquilo e a pessoa nem percebe o tempo passar. Então, é uma técnica nossa, muito sensacional, assim. adorei. Sempre trabalhei muito com acolhimento, só que só acolhimento, em alguns casos, não resolve, né? O Sim. pânico que a pessoa passa, fica suando, fica apertando a cadeira. E aí, exatamente por perceber que o paciente tinha todo esse processo de sofrimento, eu fui em busca da hipnose. Sensacional, E é parabéns. maravilhoso. Parabéns. E você pensa futuramente em atender como hipnoterapeuta, independente da odontologia? Ou isso Eu não já é? atendo, Já só que atende? online.
Online, né? para não misturar o consultório com a terapia, aí eu faço online, é o meu segundo trabalho aí, Eita, coisa noturno. boa! Quem E sabe eu não vou tem ter. a ver com odontologia. Não, não tem a ver com E odontologia. quando que uma pessoa procura um hipnoterapeuta? O que que ela Ah, percebe que precisa dessa muita ajuda? ansiedade. Hoje em dia, ansiedade e depressão são os males assim que têm acometido muita É o que você gente. mais É o trata. que eu mais trato. Eu estou até me especializando nessas duas áreas. Eu vejo, você não para de fazer cursos, coisa Adoro, boa. adoro. Eu fiz uma imersão recentemente em hipnoterapia e aí volto cada vez mais apaixonada, né? Porque dá para curar traumas e fobias assim em minutos. É sensacional você descobrir coisas que a pessoa levaria meses, até anos de terapia para descobrir, com a hipnose descobre Ah, rapidamente. eu já te quero lá na clínica agora. É, vocês Vai entrar, precisam, ó, vai fazer entrar uma como parceria muito boa, As né? minhas velhinhas no consultório, eu uso algumas técnicas da PNL, porque sim, elas entram chorando e saem sorrindo. sim. Aí as Eu cuidadoras amo falam, eu nunca PNL. vi isso, viu, o dentista. Todo mundo vinha sorrindo e saía chorando aqui. É o contrário? Como assim? Mas você também é uma Porque querida, né? Porque dá para Acho que usar acolhe muito bem. técnicas de PNL para pessoa que está deprimida, triste. Aí no consultório mesmo eu já uso a técnica da PNL com relaxamento da hipnose, aí as duas coisas se somam, né? Já recebeu alguma crítica de algum colega de profissão que você não deveria associar a odontologia à hipnose? Não, Não. não. Ninguém nunca comentou. Eles acham interessante. Eu É. atendo vários colegas porque pedem para eu fazer hipnose. O próprio dentista tem medo de É, dentista. Isso mais ou menos acontece muito, isso, né? porque sabe todo passo a passo, É né? lógico, sabe dos Aí detalhes. fica acompanhando na mente o que vai fazer. Aí com a hipnose não acompanha, relaxa e fica lá só curtindo a música. Muito bom. Muito legal, né? Muito legal isso. Muito bom. Doutora, você, né, tem palestrado bastante em vários eventos, eu vejo que você está sempre em movimento, também sempre buscando conhecimento para, Sim. né, essa vasta linha de serviços diferenciados que a medicina, né, É, te oferece, que você pode oferecer, né, para as suas sim. clientes. E recentemente você fez uma palestra no Detran Mulher, né, sobre o poder da longevidade, né, sobre Foi. a importância do autocuidado, é, o quanto é importante a gente poder viver mais, mas de forma é, mais funcional, De com mais qualidade. felicidade, com mais qualidade de vida, Qualidade. né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, a gente tem cada vez mais falado nos congressos sobre os centenários, né? Que isso não está muito longe de chegar. A gente tem os centenários e como a gente quer. Aqui, acho que todo mundo já se perguntou assim, como é que eu quero estar aqui daqui a 10 anos, né? O que, que eu preciso fazer? Todo mundo acha que o autocuidado, todo mundo acha que sabe o que, que é, né? Mas não sabe exatamente qual é o potencial, o poder que ele tem, pequenas mudanças diárias, o poder que tem a longo prazo na sua vida. Então, essa palestra foi justamente para levar isso, porque existe um escritor inglês, americano, que fala, que tem um livro chamado que o óbvio também precisa ser dito, Amo essa frase. né? Uhum. Essa frase veio desse livro. É maravilhosa. E o autocuidado, eu sei, eu tenho que malhar, eu tenho que comer bem, eu tenho que beber água, eu tenho que dormir bem, mas peraí, você sabia que se você fizer exercício de 5 a 10 minutos por dia, você diminui 20% de chance, a chance de você morrer por toda e qualquer doença? Olha, que Você número sabia grande. 5 a 10 minutos por dia? Tá Você bom, me convenceu. A sabia, partir de amanhã eu você começo. sabia que exercer a sua fé uma vez por semana, 1 hora, diminui em 33% a chance de óbito por toda e qualquer doença? Que relações que nutrem, eu tô até deixando as coisas mais óbvias para depois. Que relações que nutrem, que são relações que nutrem. É estarmos aqui hoje, nós estamos rejuvenescendo, sabia? São pessoas com o mesmo propósito, pessoas com energia boa, que estão se unindo para falar, levar uma mensagem legal para outras pessoas. Isso faz as nossas células
envelhecerem mais devagar. Ai, E que isso tem estudos mostrando, né? Nós temos a região, a parte íntima da mulher, o cuidado íntimo, que é importante, né? Mas temos o sono, a dieta, o exercício que todo mundo sabe, né? Mas a ingerir água, isso todo mundo sabe que tem que Sim. ingerir, mas o quanto isso faz de diferença na sua vida, né? Então, são muitas, as relações que nutrem, elas são uma das coisas mais importantes. Tem um livro que o autor ele compara as relações, essas boas relações, né, com uma aposentadoria. Quanto mais você acumula aqui, mais você vai ganhar lá na frente. Entendeu? Então, são várias. A gente tem várias estatísticas, várias, mas assim. E o do sono, né? Volto a falar que até eu, quando saiu o estudo, me surpreendi. Eu sabia que o sono era importante, eu já usava o Biologix na minha prática clínica, mas que o sono é mais importante que a dieta e o exercício, na longevidade saudável, ao longo prazo, isso foi Surpreendente, novidade né? para mim. Maravilhoso. Então, eu levei essas coisas que as pessoas acham. E quantos litros de água tem que beber por dia, né? E usar protetor solar diminui em 50% a chance de você ter melanoma. Melanoma é um câncer de pele grave, é altamente agressivo, com índice de óbito muito grande, né? Então, são coisas assim, todo mundo sabe, preciso usar protetor solar, eu preciso me ingerir água, eu preciso fazer exercício, mas o quanto isso impacta na E sua esse vida? livro conta todos esses Não. óbvios. Não, Não. esse livro é sobre outra coisa. É só a Ah, frase que a gente tá. utiliza dele. Que eu já fiquei interessada. Essas outras coisas são estudos novos, né? Que vêm mostrando o poder do autocuidado na longevidade saudável. Temos muitos artigos para você escrever para o portal Tirita Online desses assuntos todos. Vou cobrar agora. Essa palestra foi, para mim, uma das palestras mais importantes que eu dei para as senhoras, que muitas vezes são senhoras, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa acha que, não, eu sei o que é autocuidado. Você tem que comer bem, eu tenho que dormir bem, né? Mas se você fizer. Mas eu tenho preguiça de academia. Mas não precisa de academia, eles calistenia, você pode fazer em casa. Sim. Muitas vezes, eu trabalho bastante, você sabe. Muitas vezes eu chego em casa às 10 horas da noite, eu vou fazer exercícios de calistenia em casa. Para manter a minha massa muscular. Porque eu sou menopausada. Eu sei que eu preciso me exercitar pelo menos 3, 4 vezes por dia, né? Então, 4 vezes por dia, desculpa, por semana. E assim eu mantenho, né? E tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer, evitar determinados alimentos inflamatórios, como o leite, como farinha branca, como glúten, como o leite não, a lactose, né? A farinha branca, o glúten, multiprocessados. Atualmente, também não tem muito tempo que inverteram a pirâmide dos alimentos, né? Foi invertida. Então, o que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima foi para baixo, né? O que era Loucura. bom virou Uma ruim, loucura. né? A gente já sabia disso da longevidade, mas só que demorou Muito tempo para para também. poder publicar. Viu? Muito A legal. Né? indústria, né? Então, Imagina a briga aqui. Interesse. Né? houve, é um problemaço, porque assim, Sim. eu quase não passo medicamento da indústria, né? As minhas medicações são regular o que está desregulado no seu organismo. São coisas. E a indústria não pode produzir o que já existe naturalmente. Eles não podem patentear, por exemplo, uma testosterona bioidêntica, que é o que a gente usa na reposição hormonal. Porque ela é bioidêntica. Não pode ser patenteada. Uhum. Ela já existe no seu corpo. Então, esse é o grande lance da gente usar os bioidênticos. E, por exemplo, os implantes no ano passado ano retrasado, ficaram 20 dias suspensos, né? Na Anvisa, no laudo da Anvisa, eu imprimi o laudo, não tive nenhuma paciente que reclamou, mas no laudo da Anvisa dizia uso inadequado por profissionais não qualificados. Ele não falava que o produto era ruim. Profissionais não qualificados estavam usando de forma indevida, né? Exatamente.
E não conseguiram comprovar, tanto que foram só 20 dias de bloqueio. Muito bom. Porque não tem como provar. Aí o Implanon, que é um implante para contracepção, um anticoncepcional que é dado pelo governo, o uso de anticoncepcional aumenta a cada 5 anos 2% o risco de câncer de mama. A cada 5 anos que você usa, aumenta 2% a sua chance de ter É câncer de muito. mama. Por isso que a gente tem câncer de mama, pacientes mais jovens agora. Porque O na uso dos nossa anticoncepcionais, geração, né? na geração da galera do meio século lá, a gente começava a usar depois. Sim. Agora elas começam a usar bem antes. Então a gente tem meninas de 40, mulheres de 40, com câncer de mama, mulheres de Sim. pouco com câncer de mama. Porque elas usaram anticoncepcional durante muito tempo. E a cada 5 anos de uso, aumentou 2%. Quer dizer, esse não foi proibido, Mas os outros que eram. né? Então, bom, será que o interesse é realmente na saúde Na saúde. do Ou é comercial, paciente, né? né? Fica a pergunta. Fica a pergunta. O que você acha? Né? Meninas, olha, a gente está chegando no final do nosso episódio, Ah, mas eu tenho perguntas que valem para as duas, então chamo de rapidinhas. São aquelas perguntas que uma vai bate bola, tá. joga de um lado, joga do outro. É, Primeira coisa que eu sempre gosto de conversar com profissionais da área da saúde é que, de uma forma genérica, ou de percentual, acho que não é genérica, de uma forma percentual, os profissionais da área da saúde têm um pouco mais de dificuldade de sair dos seus próprios consultórios e clínicas e estarem em ambientes mais corporativos no sentido de potencializar conexões, fazer networking, vão muito a congressos, a eventos voltados para suas especializações e pouco ou muito menos a esses outros ambientes corporativos que têm o foco de desenvolver mesmo o empreendedorismo, a gestão, as conexões, assim como os nossos eventos da Utilitar. Então, eu queria, vocês não devem pensar assim, porque estão em movimento, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso é uma pergunta até um pouco mais ampla, mas é muito interessante e a gente precisa mudar isso. Eu ainda conheço muitos profissionais da área da saúde que não conseguem uma vez por mês a um evento, porque não conseguem fechar a agenda, não conseguem entender a importância de um evento corporativo, de se conectar com pessoas, de entender que ali tem possíveis clientes que precisam ser trabalhados, que precisam ser educados, precisam entender que vocês existem. E eu tenho clientes mesmo que anunciam no portal há anos que nunca foram no evento da Utilitar porque não conseguem botar um traço na agenda e falar, não, hoje eu vou trabalhar de uma forma diferente. O que vocês acham disso? Posso começar? Pode começar. A gente fala, eu gosto muito de marketing e vendas, né? Eu sou meio fora da caixinha da medicina e estudo muitas coisas diferentes. Em marketing se diz crença limitante, Total. tá? Então, isso é uma crença limitante do profissional de saúde, Tem muito. né? Eu tenho uma mentoria, inclusive, onde dentro da mentoria, um dos assuntos é falar sobre a importância do networking. E aí a maioria entende que, sim, eu tenho que fazer networking com farmácia, de manipulação, né? Eu tenho que fazer. Eu falei, não é esse networking. Networking com pessoas, com empresários, De outros segmentos. de outros segmentos. Abrir portas, furar bolhas, Legal. entrar em outras bolhas. Quem não é visto não é lembrado. Já foi, gente, a era da medicina só cidade pequena, talvez, mas de Mas tem muitos só ainda. indicação e só ficar dentro do consultório. É questão de prioridade. A gente tem que ter prioridade, né? Tem que saber o que você quer, o que você quer para sua vida. Primeiro, o que você quer para sua vida, né? Não, eu quero dar plantão pro resto da vida e é isso que eu quero. Beleza. Tá bom, não precisa fazer network. Mas eu quero que meu consultório cresça, eu quero criar uma clínica, como eu estou fazendo uma clínica. Eu Em quero breve teremos inauguração da teremos clínica. um Manifeme, que terá uma equipe multidisciplinar. Está convidado para participar, conversaremos. E aí, então assim, é uma clínica voltada para mulher, né? Eu preciso divulgar minha clínica, eu preciso mostrar. Quem não é visto não é lembrado.
né? Mas, de fato, E você concorda que os profissionais da área de saúde têm, de uma crença forma, limitante, essa crença. dificuldade. crençíssima, limitantíssima. Eu vejo, eu consigo, às vezes, convencer Entendeu? um ou outro, mas é às vezes. É muito difícil. É O que muito você difícil. acha, Salete? Bom, eu sempre tive dificuldade de fazer networking, até encontrar Daniela Comunicações. Ah, que delícia! Legal. E exatamente por estar trabalhando com uma área nova, né? Tá mudando o foco do meu trabalho, eu senti essa necessidade de falar para as pessoas que existe isso. Sim. Existe a odontologia do sono, existe um tratamento para o ronco e a apneia, que muita gente não sabe. Na verdade, a minoria sabe, né? É. Nunca ouviu E a falar. importância. A importância de dormir bem, de respirar. Então, como é uma novidade, eu falei, não, eu tenho que enfrentar, sair, furar essa bolha. Ah, então foi um desafio Foi para um você. desafio, sim, porque é como a Gisele falou, tem muita gente, é muito difícil, a gente acostuma naquele ambiente, né, entre quatro paredes, a gente faz o nosso melhor ali. E não sai, não divulga, contar para as pessoas quais são as novidades da área. Uhum, Então, eu comecei indo no Café com Network, né, que a sim. Luana me levou. E aí depois conheci você e vi, eu senti essa necessidade O de poder sair, do network, o né? poder do network e sair e contar para todo mundo as novidades, que Muito bom. dentro do consultório estava muito limitado, só com os meus pacientes, né? Aí eu senti essa necessidade e estou amando. Eu vou editar essa parte aqui que vocês estão falando para a gente botar nas redes. Eu costumo dizer que quando a gente divulga o nosso negócio, a gente tem três também pilares que são muito importantes. Aham, Primeiro, a gente tem três pilares que são importantes: a divulgação, a capacitação e o networking, sim. né? Essenciais para o nosso mundo empreendedor. Sim. Não empreendedor também, quem empreende também é importante. Porque às vezes você não tem o seu negócio, mas você empreende na empresa de outra pessoa. Isso também é importante. Sim. Mas dentro da divulgação, a gente pode educar a nossa audiência, educar o nosso possível cliente ou cliente. A gente pode entreter, a gente pode divertir, a gente pode contar novidades. E a gente também pode, de certa forma, porque não necessariamente a gente tem que educar e entreter, a gente também pode fazer com que essas pessoas elas virem embaixadores do nosso projeto, da nossa marca. Então, inspirar as pessoas, né? São esses três pilares que eu acho que são importantes na divulgação. E quando um profissional da área da saúde ele entende que ele precisa divulgar o negócio dele, ele não pode fazer só uma coisa, ele tem que educar, ele tem que inspirar, ele tem que entreter, ele precisa desses pilares para se desenvolver. Então, por isso eu perguntei isso para vocês, porque vocês são prova viva de que é importante estar e que vocês acreditam nisso, né? Você vê, se eu não conhecia odontologia do sono, eu sou uma pessoa que tenho clientes e sou uma pessoa que estudo, que leio, não sabia, não conhecia esse termo, né? Então, o quanto isso é importante. Eu volto a dizer, a gente não pode crença, né? privar o mundo, sabe, da nossa mensagem. Não Isso. pode. Isso é o mais A importante. melhor história que a gente tem para contar é a Entendeu? nossa. Exatamente. Ó, duas rapidinhas pra gente encerrar. Primeira, vocês têm alguma mania quando vocês começam a trabalhar? Alguma coisa que vocês fazem antes de começar a trabalhar? Eu tenho. Ah, Eu arrumo a minha mesa é toda arrumadinha. Eu tenho um lugar onde eu coloco. Eu não tenho toque, não, tá, gente? Mas eu tenho. mas eu sou ascendente em virgem, né? Eu sou ariana, mas com ascendente em virgem. Então acho que esse meu virginiano, né, meu virginiano aí. Aí eu arrumo um lugar para botar as minhas canetas. Eu tenho umas canetinhas de pompom rosa, assim. E aí eu tenho o músculo e a gordura, que é para mostrar para os pacientes. Seus mascotes. Que os mascotes, sei lá, 1 quilo de músculo, 1 quilo de gordura. Eu tenho as minhas vulvas, né? E aí eu boto as minhas vulvas. Tudo Então, arrumadinho. eu tenho uma forma de colocar e o cheirinho da sala também, né? Então, aí eu boto tudo, aí depois eu boto meu computador, aí sim eu chamo a paciente. Ah, muito bom. Adoro saber dessas coisas. Você tem alguma mania? Já percebeu isso? Não percebi mania. Eu gosto de saber quais são as pessoas, porque cada uma delas eu atendo assim, de um jeito, né, personalizado. Então tem um processo ali É que um você faz, processo, né? saber como é que é a agenda. Tem pessoas mais divertidas, pessoas mais sérias. Eu acho que isso muda um pouco o jeito, né, de receber. Ó, cada uma agora vai olhar para a câmera, vai contar o que achou de participar do TilitaCast
50º episódio, né? Um episódio marcante aí. E depois também vai fazer aquele pitzão, tá? Então vai olhar, vai falar o que que achou, tá, e vai fazer o pitzão. Começa, Gisele. Bom, eu amei, amo levar um pouco de ensinamento de coisa nova. A medicina da longevidade, ela é uma medicina que me fascina. A partir do momento que você vê, eu falo que não dá para desver, eu não consigo olhar para o paciente de outra forma, mais do que como um todo. Então, o meu olhar hoje é diferenciado. É um olhar completamente integral, por isso a medicina integrativa, né? Então, olhar integral, eu não consigo olhar ele. Ah, eu veio para ginecologista. Tá bom, vai fazer uma bioimpedância. Porque, para mim, a composição corporal é importante para correlacionar com várias outras coisas. Então, assim, você dá essa oportunidade para a gente estar falando do nosso trabalho, né? E que a gente ama e a gente sente que nós duas aqui fazemos há muito tempo a mesma coisa, e que amamos e nos empolgamos e ainda investimos em aprender coisas novas em É cima muito do legal, que a gente né? já faz. Então, e poder falar sobre isso é fascinante. Então, essa experiência aqui para mim foi sensacional. Ai, que bom que você É, gostou. e o meu, você sabe que eu sabia que eu ia gostar. E o meu pitch eu estou abrindo uma clínica, a gente não tem data de inauguração, na Barra da Tijuca, ali na Barra Olímpica, no centro metropolitano, chamado Manifeme, onde o principal pilar da clínica é honestidade, tá? De propósito. E a missão da clínica é transformar a vida de mulheres modernas, com todas as suas dificuldades, de forma a melhorar a qualidade de vida, a autoestima, e trazer saúde, né? Melhorar a qualidade de vida, saúde e autoestima dessas mulheres. Maravilhoso. Então, o Manifeme, o meu, para falar o Seu Instagram, arroba. meu arroba é DRA de doutora Gisele Teodoro, normal. E tem da Manifeme também, com 2 M's. Tá? Maravilhoso. Adorei te entrevistar. Vai ser multidisciplinar e vai ter hipnoterapia. Salete, se vira. Você, doutora Salete, lá. Agora é seu Então, momento. eu amei estar aqui com a Daniela, que é maravilhosa, sempre deixa a gente muito à vontade. Poder falar desse trabalho que eu estou amando desenvolver cada vez mais, trazendo qualidade de vida também para os meus pacientes e para todos que me procuram. Porque dormir bem não é luxo, é necessidade fisiológica e qualidade de vida também. Agora eu falo, se você ronca, ou se você conhece alguém que ronca, ou alguma pessoa já falou que você ronca e você ainda não acreditou, que às vezes você tem, parece que para de respirar à noite, vale a pena investigar, tá bom? Porque isso é muito importante para a sua saúde e sua longevidade também. Maravilhoso. Eu dei um match maravilhoso essas duas Foi hoje, mesmo. né? Seu arroba. Ah, meu arroba, doutora Salete Cabral. Lá no Instagram tem todas as outras informações. Muito bom. Meninas, eu vou encerrar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores. Dizer para vocês, a doutora Salete já fez isso, o doutor Gisele ainda não. Quiser trazer brinde, mandar brindes para os nossos futuros entrevistados e aparecer a marca de vocês aqui na tela durante o podcast, vai ser um prazer. Já peguei vários brindes seus, já muitas pessoas já receberam também, é bem Que bom. legal. E é importante também vocês entrarem em contato com esses entrevistados, né, que receberam os brindes. A gente tem que melhorar esse processo aí para que vocês possam se conectar a essas novos entrevistados. Queria agradecer ao Grupo RM Negócios, mostrar aqui na tela, que nos patrocina e abre esse espaço para que a gente continue entregando esse podcast aqui com muita verdade, com muita transparência e, como eu sempre digo, assim, fazendo um trabalho que vem muito do coração mesmo, que é divulgar marcas, negócios, pessoas, trazer histórias que inspiram, que educam.
e que nos surpreendem, porque hoje eu já fui surpreendida beça aqui. Então, Grupo RM Negócios, agradecer o Thiago, Miguel e Rafael, agradecer Larissa e Milena, que estão aí nos bastidores e estão sempre comandando aí os capetas para esses episódios irem para o ar. Agradecer a Silvia Bastiana, que está aqui do nosso ladinho também, está longe da câmera, mas está aqui vendo a gente, que também nos assessora, que está sempre aqui nos podcasts nos ajudando, recebendo os entrevistados, fazendo que o nosso dia, nossa tarde, enfim, seja mais gostosa. Agradecer, Silvia, beijos. DJG 3D, que é uma marca de São Paulo, que desenvolveu o Mickey, que é o nosso mascote da Utilitar, o Mickey. Ela transforma muitas ideias em produtos através dessa tecnologia 3D. Ela me presenteou com esse microfone, que virou o Mickey, que virou o nosso mascote da campanha de 30 anos. Então, agradecer a Juliana Favorinha, uma querida, não conheço pessoalmente, mas ela, assim, já mora no meu coração. A VN Coletiva, que é a marca da Fábia, que também foi lançada lá no nosso evento da Utilitar, no primeiro evento, se eu não me engano, e a Fábia mandou um brinde para vocês. A Ana Matos, que me deixou assim, como quero apresentar, só meio que cabelo hoje foi dela, veio aqui no estúdio. A Dizzy Art, que prepara as nossas embalagens e também faz brindes pra gente. E acho que é isso. Agradecer a você que assistiu, né, a uma parte desse programa, o programa inteiro. Indique para os amigos, volte. E se você quer contar a sua história aqui, ou na revista digital, ou no portal Utilitar, me chama no @Daniela Andrade Comunicação, que eu vou ter o maior prazer em perguntar tudo sobre a sua vida, porque eu sou jornalista, mas também sou fofoqueira. Obrigada, Eu que meninas! agradeço. Ai, ela é ótima.